Olá, estamos trabalhando a disciplina Práticas Pedagógicas em História 2. Sou a professora Silvana Zanchetti e hoje iremos trabalhar com o módulo 2, Planejamento da Ação, Temas Transversais no Ensino de História. A unidade 1, Planejamento da Ação de Extensão, Abordagem Transversal no Ensino de História. Essa disciplina, ela é extremamente importante porque ela é como requisito para a aprovação na disciplina, vocês terão que fazer uma ação de extensão na escola. E como vocês farão essa ação de extensão? Lembram lá na disciplina Práticas Pedagógicas em História 1? Vocês tiveram o primeiro contato com a escola, desenvolveram uma ação de extensão. Agora, novamente, irão trabalhar com essa ação. Então, ela é requisito para a finalização da disciplina, para obtenção de aprovação. Então, terão que fazer. Então, qual é o primeiro passo que terão que fazer? Lá na pasta do estudante, vocês terão essa carta de apresentação. Ela está assinada pelo nosso diretor Hércules e é importante que é uma carta que apresenta vocês para a escola. Então, ela está dando para vocês os requisitos para que vocês desenvolvam a prática pedagógica, então, lá na escola. Então, é importante que vocês vão imprimir, fazer o download da carta, preencher com os dados, olha, nome do estudante, o RGA de vocês, a data de realização da atividade na instituição, quando vocês pretendem fazer, o nome do responsável, direção ou coordenação. É importante vocês fazerem esse contato, fazer esse contato com a escola, com a direção, conversar. O município, o estado que vocês irão fazer, vão fazer a assinatura e também é preciso pegar a assinatura da escola, né, da coordenação ou direção. E essa carta, depois de preenchida, vocês irão colocar na área do estudante. Vai ter um espaço onde vocês deverão anexar essa carta. Então, ela é extremamente importante. Então, é preciso preenchê-la para que vocês fiquem aptos, então, a desenvolverem a atividade de vocês, tá? Então, é preciso fazer o download, preencher e assinar e levar para a escola assinar. Então, é importante que vocês façam isso para desenvolver, então, a atividade extensionista na escola. E aí, como que nós iremos fazer? Como vocês fizeram? Então, nós vamos relembrar os passos. Primeiramente, pensar. Há um planejamento, há uma organização. Então, eu preciso ir na escola, conversar com a escola. Então, esse primeiro contato, assinar a carta, preenchê-la, conversar com direção e coordenação. E aí, depois, a partir desse primeiro reconhecimento, então, eu vou fazer o meu planejamento. Todo planejamento é um processo sistematizado e ele vai envolver diversas fases. Então, eu preciso ter um objetivo claro. O que eu quero fazer? Quais objetivos eu quero alcançar com essa apresentação? Eu preciso também identificar as tarefas e as atividades que eu irei desenvolver na minha ação extensionista. Quais recursos didáticos eu irei utilizar? Quais eu preciso ter conhecimento? Como fazer? A organização do tempo sempre é muito importante. Tudo nos nossos planejamentos, e vocês vão para a escola depois de formados, vocês vão observar isso. Então, eu preciso de um tempo para planejar, para executar e depois para fazer o relatório final. Lembrando sempre, todo o processo, eu digo, separe um caderno e anote tudo no seu caderno, que isso vai te auxiliar na produção do seu relatório final, que é lá no módulo 3, que depois nós iremos, na próxima aula, falar um pouco mais sobre isso. Criação de estratégias para desenvolver, então, a atividade de vocês e ter um resultado esperado. Porque, às vezes, nós vamos planejar e aí eu preciso ter estratégias. O que eu preciso fazer? Eu vou
trabalhar com uma música na escola, então eu preciso saber, eu tenho o som, eu tenho a música, eu tenho o CD, eu vou passar pelo YouTube, como que vai ser desenvolvido isso? Ah, se no dia não tiver internet, se no dia não tiver energia elétrica, então eu tenho que ter todas as questões planejadas para que se desenvolva com êxito, para que eu consiga alcançar, então, os objetivos e eu consiga desenvolver, então, esses aprendizados. Vamos retomar, então, nós falamos nas aulas passadas sobre a BNCC. Então, a BNCC, ela vem, a Base Nacional Comum Curricular, ela tem como objetivo principal o processo de aprendizagem. E o que acontece? É importante destacar que o foco é o processo da aprendizagem. Como vocês viram, está aqui no centro do círculo, que está lá, crianças e jovens, eles estão no centro da formação. Então, por isso é importante, nesse sentido, eu conhecer todo esse processo de aprendizagem. Então, os professores, eles precisam estar engajados no processo de formação continuada. Precisa ter um planejamento e execução das atividades em sala de aula. Então, o planejamento, ele não serve apenas como um documento para ficar lá na gaveta. Não, ele tem um importante papel com todas as etapas do processo de aprendizagem. Precisa também estar elaborando e reelaborando os planos de aula, os planos de ensino, os próprios projetos pedagógicos curriculares da escola, os PPCs, ou seja, eles precisam estar em consonância. Ao elaborar um conteúdo, ao elaborar um tema, eu preciso estar em consonância, ou seja, eu preciso estar alinhado com o currículo. Lembram na aula passada que nós falamos? O currículo é todo o conteúdo, as temáticas que serão trabalhadas em sala de aula. Então, é importante destacar que esse currículo, ele precisa estar alinhado com aquilo que a escola e principalmente aquilo que os alunos precisam estudar, precisam aprender e precisam estar refletindo no seu dia a dia. Ele precisa ter esse conhecimento. Tem aquele currículo comum que todos os alunos precisam conhecer, que eles precisam conhecer aquelas temáticas, e nós temos os temas transversais, que eles servem principalmente para trazer novas temáticas para abordagem, trazer para o dia a dia dos alunos reflexões importantes. As secretarias de Estado, então, elas precisam estar trabalhando com esses currículos, por isso vocês precisam fazer esse contato com a escola para conhecer o currículo da escola, o que a escola está pensando e o que a escola precisa desenvolver de projetos, de ação. E aí, cada um fazendo o seu papel, mas todos com o mesmo objetivo, que é o processo de aprendizagem. E os alunos precisam ter contato com o conhecimento, eles precisam ter contato com a realidade. Então, é importante também pensar que o MEC, quando ela vai pensar nessa elaboração da Base Nacional Comum Curricular, ela estava também pensando nesse processo de aprendizado global, onde cada estado, cada região do país tem suas realidades, tem questões culturais, tem questões sociais, de saúde, de trabalho, de educação financeira, que precisam ser aprimorados, que precisam ser trabalhados dentro da escola. Então, é um conjunto, é o MEC, é o Conselho Nacional de Educação, é o Comitê Nacional de Educação, são os conselhos estaduais e municipais, são as secretarias de educação, diretores e coordenadores pedagógicos, professores, todos trabalhando em consonância para que o aluno consiga, então, atingir o seu processo de aprendizagem. Então, vamos voltar. O que é, então, um planejamento de uma ação extensionista? Primeiro, vocês precisam trabalhar um tema transversal.
e ele deve transcender as fronteiras tradicionais das disciplinas acadêmicas. Ou seja, eu preciso buscar um tema que seja interdisciplinar, eu preciso contextualizar com a realidade dos meus estudantes. Isso porque, professora Silvana, eu posso trabalhar uma diversidade de temas? Sim, e é importante porque eu trago para o centro das discussões questões importantes que os nossos estudantes precisam ter acesso a esse conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso desenvolver uma temática como a questão da saúde alimentar. E aí eu vou falar, mas o que a história tem a ver com saúde, professora Silvana? Tem tudo a ver, porque se eu pensar historicamente como que as pessoas se alimentavam lá na época do Brasil colônia, como as pessoas se alimentavam lá na formação das primeiras sociedades, que alimentação eles tinham e que alimentação nós temos hoje. Então, é importante trazer para os alunos o que é uma comida saudável, por que é preciso se alimentar de uma maneira saudável, por que eu devo evitar conservantes, por que eu devo evitar corantes. É um exemplo de questões que eu posso trabalhar em sala de aula com meus alunos e dialogar. Então, como era a alimentação em tempos remotos em que eu não tinha geladeira, freezer e esses conservantes? E tudo mais. É preciso trabalhar essas questões para que o aluno consiga compreender essas transformações da sociedade. E aqui eu dou um exemplo da questão alimentar. E aí eu tenho uma diversidade de questões que eu posso trabalhar em sala de aula. E isso tudo vai enriquecer o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Bom, então, como iremos fazer o nosso planejamento? Também lá na pasta do estudante, vocês irão encontrar esse roteiro, planejamento de ação, práticas pedagógicas em História 2. E ele é um processo avaliativo, então vocês terão que preenchê-lo e organizar ele de uma maneira que esse vai ser a avaliação também da disciplina. Então, vocês irão tanto o planejamento como o relatório final, eles fazem parte do processo de avaliação da disciplina. Então, o que vocês terão que fazer? Primeiro, esse projeto de extensão, ele está junto com, atrelado às trilhas formativas de aprendizagem online. Então, ele faz parte do projeto de extensão do nosso curso. E é importante que vocês descrevam todas as partes, então, do planejamento. Então, colocar o nome da disciplina, que é Práticas Pedagógicas em História 2, o semestre que vocês estão, o nome do curso, o público-alvo da prática que vocês vão selecionar. É ensino fundamental? Lembrando, ensino fundamental de sexto a nono ano ou ensino médio de primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Ah, professora, eu estou trabalhando com EJA, então eu tenho que apontar quem é o público-alvo que eu estou querendo alcançar. O nome da instituição, ou seja, da escola que vocês estarão desenvolvendo, então, a atividade. Aqui, vocês irão colocar o título da ação. Como vocês podem observar, poderemos trabalhar com questão indígena, história indígena em Mato Grosso do Sul. É um exemplo de atividade que vocês podem trabalhar. Questões culturais indígenas de Mato Grosso do Sul. Então, vocês irão escolher um título e esse título precisa estar em consonância com todo o seu planejamento. Então, ele precisa ser também atrativo. Aqui, então, nós teremos a disciplina, vocês vão ver que vocês vão encontrar no planejamento já uma introdução, qual a importância, então, desse planejamento, pensando que vocês estarão trabalhando com a questão do currículo escolar, estarão proporcionando para os estudantes um tema transversal que irá enriquecer o conhecimento dos alunos, irão proporcionar uma aprendizagem diferente, sem contar que será uma aprendizagem para vocês, porque vocês estarão trabalhando
a teoria na prática, estarão tendo os primeiros contatos com os estudantes nas escolas. Então, nós vamos falar do planejamento. Nós temos o objetivo geral. O que é o objetivo geral? Ele é, principalmente, a questão geral. O que eu quero que meu aluno aprenda com esse projeto como um todo? Essa ação, qual conhecimento eu quero levar para o meu aluno? E isso precisa estar ligado com questões teóricas e práticas. Então, eu preciso levar esse conhecimento teórico e como eu vou desenvolver isso, então, na prática? O meu objetivo geral. Como exemplo, eu posso trabalhar a questão indígena, a história indígena de Mato Grosso do Sul, uma questão cultural. Então, eu posso trazer para o meu estudante esse conhecimento e aí eu vou relacionar, então, ele com um tema transversal. Ou seja, eu vou trabalhar a saúde indígena do sul-mato-grossense, do indígena sul-mato-grossense. Então, como que eu posso trabalhar isso em sala de aula? E aí eu vou desenrolar isso, eu vou especificar nos objetivos específicos. Como eu vou fazer? E lembrando sempre que eu preciso usar o verbo desenvolver, compreender. Eu posso fazer 2, 3 objetivos específicos para alcançar, então, o meu objetivo geral. Então, eu vou desenvolver um projeto de intervenção no contexto escolar, de uma ação vinculada ao projeto de extensão, com a temática indígena em Mato Grosso do Sul. É um exemplo de possibilidade. Eu posso desenvolver compreender os resultados desse projeto cultural para a compreensão do processo de formação das comunidades indígenas em Mato Grosso do Sul. Então, são amplitudes, são possibilidades que vocês podem trabalhar. Então, vamos diferir. Então, o objetivo geral é aquele objetivo como um todo que eu quero que o meu estudante consiga aprender. No objetivo específico, é como que eu vou fazer para que ele consiga, então, desenvolver esse conhecimento. Então, como eu irei fazer para que ele alcance, então, aquele aprendizado? Dentro do planejamento, é importante destacar a metodologia de trabalho. Então, qual metodologia eu irei utilizar? Lembrando sempre, então, são etapas que eu preciso seguir para que isso ocorra. Então, na etapa 1, então, é o primeiro contato com a escola. Então, é o primeiro momento do diálogo que eu terei com a direção, coordenação, professores. É a primeira etapa. Eu preciso seguir isso. Então, como eu irei fazer um diálogo, uma conversa, irei sentar lá e qual é fazer esse levantamento? Você já pode levar uma temática que você gosta e fala, eu quero trabalhar sobre essa temática com os estudantes. Lembram que nós falamos? Uma amplitude de possibilidades. Eu posso trabalhar com educação financeira, com ética, com saúde, com questões culturais, sociais. Então, tem uma amplitude de possibilidades que nós podemos trabalhar com a escola. Então, na etapa 2, vai ser a troca de experiência com os colegas para a definição, então, dessas atividades. Quando o seu check-out de presença estiver corrigido pelo tutor, estiver ok, então você vai colar aqui, porque vai ser esse planejamento, essa troca de experiência que você já fez e que você já tem um resultado. Já na etapa 3, vai ser o planejamento e elaboração dos materiais didáticos para a execução da sua atividade. Lembrando que o planejamento é extremamente importante para que você consiga desenvolver a sua atividade com êxito. Então, você fez atividade do módulo 2, e se ela tiver tudo certinho, você vai colar aqui. Então, você vai fazer esse planejamento, trazer todo o processo organizado do módulo, que está bem descrito lá na atividade de check-out de presença, e vocês irão, então, conseguir desenvolver com muito êxito, eu tenho certeza. A etapa 4 é a realização da atividade lá na escola. É o momento em que vocês terão contato com os alunos,
que vocês irão desenvolver a atividade em sala de aula. Lembrando, fotografem, façam registro, levem um caderninho, um diário de bordo, escrevam tudo, anotem, para que você tenha subsídios para fazer o seu relatório final. E a quinta etapa, então, é a elaboração do relatório de vocês da ação. Tudo que vocês planejaram, organizarem todas as etapas, estarão, então, aqui no relatório final de vocês, que eu irei trabalhar na próxima aula com vocês, como fazer, então, esse portfólio. É preciso também colocar um cronograma de execução. Como é isso, professora? Eu preciso detalhar todas as atividades, cada uma em sua etapa. Quando eu irei fazer? Então, eu preciso planejar tudo, cada atividade, cada etapa, para que eu não me perca no meu planejamento. A ação, ela pode ter mais de uma atividade por etapa. Então, na primeira, eu farei uma roda de conversa, um levantamento, para ver o conhecimento prévio dos estudantes. Na segunda etapa, eu posso levar uma música, ou um filme, ou um documentário. Então, e na terceira etapa, eu vou fazer uma produção de um painel, um relatório, uma apresentação. Então, eu preciso ter isso muito claro, todas as etapas que eu irei desenvolver. Não necessariamente vocês precisam ir uma única vez, então eu posso desenvolver em mais de uma vez na escola. Então, a ação ela pode ser pensada em mais de uma etapa. Então, o cronograma da ação, ela precisa contabilizar as 34 horas do módulo teórico-prático da disciplina, pensando sempre, olha, das 8 horas deve ser a atividade no contexto da escola. Então, eu tenho 8 horas para desenvolver. Então, vocês viram, então eu posso ir 2 tardes, 3 tardes. Isso vai depender do planejamento e da organização de vocês. Sempre lembrando que vocês devem estar em diálogo com a direção, coordenação e o professor da disciplina. Eles têm muitas experiências e vão auxiliar vocês também. Então, vocês podem desenvolver a ação com muito êxito, porque vocês têm esses aliados lá na escola para auxiliar e para que sua ação de extensão seja um sucesso. Então, aqui é importante, dentro do planejamento, seguir as etapas, todas as etapas, colocar a data e a carga horária final. Então, como vocês viram, se vocês seguirem, então, a primeira etapa, ir até a escola, a segunda, desenvolver esse planejamento, dialogar com os colegas, a terceira etapa, fazer esse projeto, depois executar o projeto em 8 horas e, por final, fazer, então, o meu relatório final. Então, vocês têm 10 horas para fazer e se dedicar ao relatório final. Retomando, não esquecer de fotografar, fazer registro, pode passar um feedback, fazer um feedback com os alunos, pode ser o Google Forms, ouvir os estudantes, o que eles aprenderam com aquele processo. É importante que vocês tenham esse cuidado. Quais recursos vocês irão utilizar? Então, vocês irão utilizar computador, cartolina, data show, som. Então, é preciso vocês estabelecerem isso na metodologia. Qual metodologias vocês irão utilizar para desenvolver a atividade? Então, eu preciso saber se a escola tem internet, se a internet é de boa qualidade. Se não, eu preciso baixar o filme ou a música. Então, eu preciso ter isso muito bem organizado para não passar aperto lá na escola na hora de fazer. Se você precisa levar algum material, se a escola tem todos os materiais dentro da escola para você desenvolver a sua ação. Então, isso precisa também ser conversado com coordenação, direção e o professor da disciplina, né, ou a professora. Então, é importante ter esses recursos que vocês irão utilizar. Pensar quais resultados eu espero com essa ação. Então, eu posso listar. Eu quero que os alunos aprendam isso, eu quero que meus estudantes reflitam sobre tal temática, eu quero alcançar esses objetivos. Então, é importante vocês listarem
esses resultados que vocês esperam com aquela ação. Então, eu posso refletir qual aprendizado eu quero levar e proporcionar aos meus estudantes. E aí, por final, listar as referências que vocês utilizaram no planejamento de acordo com as normas da BNT. Então, quais materiais? Vocês vão utilizar livros paradidáticos, vocês vão trabalhar com o próprio livro didático, vocês vão levar um documentário, da onde que eu tirei aquele documentário, ele pode ser apresentado. Então, tudo isso eu preciso ter como referência os manuais didáticos. Então, é importante que vocês pensem nesse planejamento e seguir essa ordem para que vocês tenham muito sucesso no processo de aprendizagem. Aqui nós temos algumas referências que eu utilizei para essa aula, que serve também como base para vocês aprenderem um pouco mais sobre os temas transversais, como utilizá-los na prática educativa. Então, a Laura Monserrat destaca isso, essa temática, como eu posso utilizar e ter sucesso nas minhas aulas. Também nós temos a Tereza Pérez, que ela trabalha a Base Nacional Curricular na prática da gestão escolar e pedagógica. Ela é importante para eu entender o que é essa base, por que ela veio. Lembrando que na aula passada nós aprendemos sobre essa formação, então nós temos essa possibilidade de trabalhar com temas transversais na sala de aula. Nós também temos a Carla Pinsky, que trabalha com novos temas em sala de aula. Ela é extremamente importante para destacar como que eu posso utilizar. E aí ela explica como usar o filme, como usar a música, como usar uma carta, como usar essas fontes históricas para que eu consiga desenvolver, então, novas temáticas dentro da sala de aula. E também uma pesquisação, porque eu posso proporcionar aos meus estudantes, enquanto uma ação extensionista, para que os estudantes façam pesquisas sobre temas. Lógico, é importante vocês levarem esse tema para os estudantes e proporcionar, então, essa pesquisação, que eles vão pesquisar e depois compartilhar esse conhecimento. É muito importante para que os alunos desenvolvam essas atividades para ter êxito, então, em suas aulas. E você consiga desenvolver a sua ação com muita eficiência, com muito conhecimento, e que proporcione a vocês, estudantes, um momento também de muita aprendizagem na disciplina. Então, é importante que vocês conheçam, então, o planejamento, que façam esse planejamento e coloquem esse planejamento em execução, sabendo todas as etapas, seguindo o planejamento, que eu tenho certeza que terão muito êxito no desenvolvimento, então, da ação de extensão na escola. Lembrando, é preciso ir até a escola, é preciso conversar com coordenação, direção, é importante ouvir os estudantes, o que eles querem aprender. Então, nós temos uma infinidade de possibilidades dentro dos temas transversais. Então, vocês podem retomar o módulo 1, a unidade 2, que eu falo de todas as possibilidades dos temas transversais. Então, lá vocês podem ter ideias, podem voltar. Então, o que eu posso levar de discussão para os meus estudantes? Observar as questões atuais, levar atualidade, discussões importantes que podem servir como base para formação pedagógica dos meus estudantes. Lembrando sempre, o objetivo é proporcionar o aprendizado para todos os nossos estudantes. Então, vocês estão aí com uma infinidade de possibilidades e que pode também proporcionar o conhecimento para vocês. Sempre lembrando, então, a carta, retomando o início da aula, então vocês precisam preencher a carta, pegar as assinaturas, precisam fazer o planejamento, que tem lá todas as sequências, está bem explicadinho para vocês. Vocês vão fazer o download, preencher. Então, é importante seguir todas as etapas que vocês não vão se perder e terão muito sucesso na ação extensionista.
na escola e levarão e proporcionarão conhecimento para os nossos estudantes da rede. Hoje a nossa aula era essa, até a próxima aula.